Leitura do primeiro livro de Reis, capítulos 13 ao 16, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. 1 Reis, capítulo 13. E eis que veio ali um homem de Deus oriundo de Judá, pela palavra do Senhor, até Betel. E Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. E ele gritou contra o altar na palavra do Senhor e disse: Ó altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que uma criança nascerá à casa de Davi, de nome Josias, e sobre ti ele oferecerá os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso sobre ti, e os ossos dos homens serão queimados sobre ti. E ele deu um sinal no mesmo dia, dizendo: Este é o sinal do qual o Senhor falou: Eis que o altar será rasgado e as cinzas que estiverem sobre ele serão derramadas. E sucedeu quando o rei Jeroboão ouviu os dizeres do homem de Deus, o qual havia gritado contra o altar em Betel, que ele estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Apanha-o! E a sua mão, a qual estendeu contra ele, secou-se, de modo que não conseguiu recolhê-la novamente a si. O altar também foi rasgado, e as cinzas derramadas do altar, segundo o sinal que o homem de Deus tinha dado pela palavra do Senhor. E o rei respondeu e disse para o homem de Deus: Suplica agora a face do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que a minha mão possa ser restaurada novamente a mim. E o homem de Deus buscou o Senhor, e a mão do rei lhe foi novamente restaurada, e se tornou como era antes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem para casa comigo e refresca-te, e eu te darei uma recompensa. E o homem de Deus disse ao rei: Se tu me deres metade da tua casa, nela não entrarei contigo, nem comerei pão, tampouco beberei água neste lugar. Porque assim me foi incumbido pela palavra do Senhor, dizendo: Não comas pão, nem bebas água, tampouco retornes pelo mesmo caminho pelo qual vieste. Assim ele se foi para o outro caminho e não retornou pelo caminho que veio a Betel. Ora, um velho profeta habitava ali em Betel, e os seus filhos vieram e lhe contaram todas as obras que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. As palavras que ele havia falado ao rei, ele também as contaram ao seu pai. E disse-lhe seu pai: Por qual caminho ele se foi? Porquanto seus filhos haviam visto por qual caminho o homem de Deus, o qual veio de Judá, havia se ido. E ele disse aos seus filhos: Selai-me o jumento. Assim eles lhe selaram o jumento, e seguiu montado sobre ele. E foi atrás do homem de Deus, e o encontrou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Sou eu. Então lhe disse: Vem para casa comigo e come pão. E ele disse: Não posso retornar contigo, nem entrar contigo. Tampouco comerei pão ou beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: Tu não comerás pão, nem beberás água ali, tampouco retornarás pelo caminho que vieste. E ele lhe disse: Eu também sou um profeta como tu o és. E um anjo falou comigo pela palavra do Senhor, dizendo: Traze-o de volta contigo para dentro da tua casa, para que ele possa comer pão e beber água. Ele, porém, mentiu-lhe. Assim voltou ele e comeu pão na sua casa e bebeu água. E sucedeu, enquanto eles estavam assentados à mesa, que a palavra do Senhor veio ao profeta que o trouxe de volta, e ele gritou ao homem de Deus que vinha de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto tens desobedecido a palavra do Senhor e não tens guardado o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, mas retornaste e comeste pão e bebeste água no lugar do qual o Senhor te disse: Não comas pão, nem bebas água, a tua carcaça não virá ao sepulcro dos teus pais. E sucedeu, depois que ele havia comido pão e depois que havia bebido, que ele selou para si o jumento, a saber, para o profeta que fizera voltar. E quando ele se foi,
um leão o encontrou junto ao caminho e o matou. E a sua carcaça foi lançada no caminho, e o jumento permaneceu de pé junto a ela. O leão também ficou de pé junto à carcaça. E eis que homens passavam e viram a carcaça jogada no caminho, e o leão de pé junto à carcaça. E eles vieram e contaram isto na cidade onde havia habitado o velho profeta. E quando o profeta que o trouxe de volta do caminho ouviu acerca disto, ele disse: é um homem de Deus que foi desobediente à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, o qual o rasgou e o matou, segundo a palavra do Senhor, a qual ele lhe falou. E ele falou aos seus filhos, dizendo: selai-me um jumento. E eles selaram para ele. E ele foi e encontrou a sua carcaça jogada no caminho, e o jumento e o leão de pé junto à carcaça. O leão não havia comido a carcaça, nem despedaçado o jumento. E o profeta tomou a carcaça do homem de Deus e a colocou sobre o jumento, e a trouxe de volta. E o velho profeta veio até a cidade para prantear e sepultá-lo. E ele colocou a sua carcaça no seu próprio sepulcro, e prantearam sobre ele, dizendo: ai, meu irmão! E sucedeu, depois dele o ter sepultado, que ele falou aos seus filhos, dizendo: quando eu estiver morto, sepultai-me no sepulcro no qual o homem de Deus está sepultado. Colocai os meus ossos ao lado dos seus ossos. Porquanto se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar em Betel e contra todas as casas dos lugares altos que estão nas cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho, no entanto, mais uma vez, fez dos menores do povo sacerdotes dos lugares altos. Qualquer um que quisesse, ele o consagrava, e estes se tornavam dos sacerdotes dos lugares altos. E esta coisa se tornou pecado para a casa de Jeroboão, para cortá-la e destruí-la da face da terra. Primeiro Reis, capítulo 14. Naquele tempo, Abias, o filho de Jeroboão, caiu enfermo. E disse Jeroboão à sua esposa: levanta-te, rogo-te, e disfarça-te para que não sejas reconhecida como esposa de Jeroboão. E vai-te a Siló, eis que ali estará Aías, o profeta, o qual me contou que eu deveria ser rei sobre este povo. E leva contigo 10 pães e bolos secos e um cântaro de mel, e vai-te até ele. Ele te contará o que sucederá à criança. E a esposa de Jeroboão assim o fez, e se levantou, e se foi até Siló, e chegou à casa de Aías. Porém Aías não conseguia enxergar, porque os seus olhos estavam escurecidos em função da sua idade. E o Senhor disse a Aías: eis que a esposa de Jeroboão vem te consultar sobre o seu filho, porquanto ele está enfermo. Assim e assim tu dirás a ela, porque será, quando ela entrar, que fingirá ser uma outra mulher. E foi assim, quando Aías ouviu o som dos seus pés, enquanto ela entrava pela porta, que ele disse: entra tu, esposa de Jeroboão, porque finges ser outra pessoa? Porque sou enviado a ti com notícias pesadas. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel: porquanto te exaltei dentre o povo, e fiz de ti príncipe sobre o meu povo Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e o dei a ti. Tu, porém, não tens sido como o meu servo Davi, que guardava os meus mandamentos, e que me seguia de todo o seu coração para fazer somente aquilo que era reto aos meus olhos. Mas tens feito mal sobre tudo que esteve diante de ti, porque tens ido e feito para ti outros deuses e imagens derretidas, para me provocar a ira, e tens me lançado nas tuas costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e cortarei de Jeroboão aquele que mija contra a parede, tanto o escravo como o livre em Israel. E lançarei fora o remanescente da casa de Jeroboão, semelhante ao homem que retira o esterco,
até que todo se acabe. Aquele que morrer de Jeroboão na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão, porquanto o Senhor o falou. Levanta tu, portanto, vai-te à tua própria casa, e quando teu pé entrar na cidade, a criança há de morrer. E todo o Israel pranteará por ele e o sepultará, pois de Jeroboão somente ele virá ao sepulcro, porque nele encontrou-se algo bom para com o Senhor Deus de Israel da casa de Jeroboão. Além disso, o Senhor lhe levantará um rei sobre Israel, que cortará a casa de Jeroboão naquele dia. Que digo eu? Há de ser já. Porque o Senhor ferirá Israel como um jugo é sacudido na água, e ele arrancará Israel desta boa terra, a qual ele deu aos seus pais, e os espalhará além do rio, porque eles fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E ele desistirá de Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que pecou e que fez Israel pecar. A esposa de Jeroboão se levantou e partiu e chegou a Tirza. E quando ela chegou à soleira da porta, a criança morreu. E eles a sepultaram. E todo Israel pranteou por ela segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou pela mão do seu servo Aías, o profeta. E o restante dos atos de Jeroboão, como ele guerreou e como ele reinou, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. E os dias nos quais Jeroboão reinou foram 22 anos, e ele dormiu com seus pais. E Nadab, o seu filho, reinou em seu lugar. E Roboão, o filho de Salomão, reinou em Judá. Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali colocar o seu nome. E o nome da sua mãe era Naamá, uma amonita. E Judá fez o mal à vista do Senhor, e eles o provocaram ciúmes com os pecados que haviam cometido, acima de todos os que os seus pais haviam feito. Porque eles também construíram lugares altos, imagens e bosques em todo o outeiro elevado e debaixo de toda a árvore verde. E havia também sodomitas na terra, e eles faziam de acordo com todas as abominações das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E sucedeu no 5º ano do rei Roboão que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. E ele tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Ele tomou tudo, e ele tomou todos os escudos de ouro que Salomão havia feito. E o rei Roboão fez no seu lugar escudos de bronze e os entregou nas mãos do chefe da guarda, a qual guardava a porta da casa do rei. Assim foi, quando o rei entrou na casa do Senhor, que a guarda os ergueu e os trouxe de volta para a câmara da guarda. Ora, o restante dos atos de Roboão e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra em Roboão e Jeroboão durante todos os seus dias. E Roboão dormiu com os seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi. E o nome da sua mãe era Naamá, uma amonita. E Abias, o seu filho, reinou em seu lugar. Primeiro Reis, capítulo 15. Ora, no 18º ano do rei Jeroboão, o filho de Nebate, reinou Abias sobre Judá. 3 anos reinou ele em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Maaca, a filha de Absalão. E ele caminhou entre todos os pecados do seu pai, os quais ele havia cometido antes dele. E o seu coração não foi perfeito diante do Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Todavia, por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, deu-lhe uma lâmpada em Jerusalém para levantar o seu filho depois dele e estabelecer Jerusalém. Porque Davi fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de nenhuma coisa que ele lhe ordenou todos os dias da sua vida,
salvo somente na questão de Urias o heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todos os dias da sua vida. Ora, o restante dos atos de Abias e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dormiu com os seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, reinou Asa sobre Judá. E 41 anos reinou ele em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Maaca, a filha de Absalão. E Asa fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, como fez Davi, o seu pai. E ele retirou os sodomitas da terra e removeu todos os ídolos que os seus pais haviam feito. E também Maaca, sua mãe, ele removeu da posição de rainha, porque ela havia feito um ídolo em um bosque. E Asa destruiu seu ídolo e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram removidos. No entanto, o coração de Asa foi perfeito diante do Senhor todos os seus dias. E ele trouxe para dentro as coisas que o seu pai havia consagrado, e as coisas que ele mesmo havia consagrado para a casa do Senhor, prata e ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. E Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para que ele não deixasse que ninguém saísse ou entrasse junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e o ouro que foram deixados nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou na mão dos seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, o filho de Tabrimon, o filho de Esimon, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Há um pacto entre mim e ti, e entre o meu pai e o teu pai. Eis que tenho enviado a ti um presente de prata e ouro. Vem e quebra o teu pacto com Baasa, rei de Israel, para que eles possam partir de mim. Assim Ben-Hadad atentou ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos, os quais ele tinha contra as cidades de Israel, e feriu Ijon, e Dan, e Abel-Bet-Maaca, e toda a Quinerete, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu, quando Baasa ouviu isto, que ele abandonou a construção de Ramá e habitou em Tirza. Então o rei Asa fez uma proclamação por todo Judá: ninguém estava isento. E eles removeram as pedras de Ramá e a sua madeira, com a qual Baasa havia edificado. E o rei Asa construiu com elas Geba de Benjamim e Mispá. O restante dos atos de Asa e todo o seu poder, e tudo o que ele fez, e as cidades que edificou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Todavia, no tempo da sua idade avançada, ele ficou enfermo dos seus pés. E Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, o seu pai. E Josafá, o seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, o filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E ele fez o mal à vista do Senhor, e andou no caminho do seu pai, e no seu pecado com o qual fez Israel pecar. E Baasa, o filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele. E Baasa o feriu em Gibeton, a qual pertencia aos filisteus, porque Nadab e todo Israel lançaram cerco a Gibeton. Bem, no 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa o matou e reinou em seu lugar. E sucedeu, quando ele reinava, que feriu toda a casa de Jeroboão. Ele não deixou a Jeroboão nada que respirasse, até que lhe destruísse, segundo o dizer do Senhor, o qual ele falou pelo seu servo Aías, o Silonita. Por causa dos pecados de Jeroboão, os quais ele pecou, e os quais fez pecar, pela sua provocação com a qual ele provocou o Senhor, Deus de Israel, a ira. Ora,
O restante dos atos de Nadab e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, o filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, 24 anos. E ele fez o mal à vista do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado com o qual fez Israel pecar. Primeiro Reis, capítulo 16. Então a palavra do Senhor veio a Jeú, o filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te exaltei do pó, e fiz de ti príncipe sobre o meu povo Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão e feito o meu povo Israel pecar para me provocar a ira com os seus pecados, eis que removerei a prosperidade de Baasa e a prosperidade da sua casa, e farei da sua casa como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer nos campos, as aves do céu comerão. Ora, o restante dos atos de Baasa e o que ele fez, e o seu poder, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza. E Elá, o seu filho, reinou em seu lugar. E também pela mão do profeta Jeú, o filho de Anani, veio a palavra do Senhor contra Baasa e contra sua casa, justamente por todo o mal que ele fez à vista do Senhor, ao provocá-lo a ira com a obra das suas mãos, ao ser semelhante a Jeroboão, e porque ele o matou. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, o filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tirza 2 anos. E conspirou contra ele o seu servo Zinri, capitão da metade das suas carruagens. E ele estava em Tirza, embriagando-se na casa de Arza, o mordomo da sua casa em Tirza. E entrou Zinri e o feriu, e o matou, no 27º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, quando ele começou a reinar, tão logo se assentou no seu trono, ele matou toda a casa de Baasa. Não lhe deixou nenhum que mija contra a parede, nem da sua parentela, nem dos seus amigos. Assim Zinri destruiu toda a casa de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor, a qual ele falou contra Baasa por intermédio de Jeú, o profeta, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, o seu filho, pelos quais eles pecaram e pelos quais ele fez Israel pecar, ao provocar o Senhor Deus de Israel a ira com as suas vaidades. Ora, o restante dos atos de Elá e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? No 27º ano de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza. E o povo estava acampado contra Gibeton, a qual pertencia aos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou, e também matou o rei, porquanto todo Israel fez de Onri, o capitão do exército, rei sobre Israel naquele dia, no acampamento. E Onri subiu de Gibeton, e todo Israel com ele, e cercaram Tirza. E sucedeu, quando Zinri viu que a cidade estava tomada, que ele adentrou ao palácio da casa do rei, e queimou a casa do rei em cima dele com fogo, e morreu por causa dos pecados que cometera ao fazer o mal à vista do Senhor, ao andar no caminho de Jeroboão, e no pecado que cometeu, ao fazer Israel pecar. Ora, o restante dos atos de Zinri e a traição que ele cometeu não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Depois o povo de Israel foi dividido em 2 partes. Metade do povo seguiu Tibni, o filho de Ginate, para fazê-lo rei, e metade seguiu Onri. Todavia, o povo que seguiu Onri prevaleceu contra o povo que seguiu Tibni, o filho de Ginate. Assim, Tibni morreu e Onri reinou.
No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel 20 anos. 6 anos ele reinou em Tirza. E ele comprou de Semer o outeiro de Samaria por 2 talentos de prata. Edificou no outeiro e o chamou o nome da cidade, o qual ele edificou, Samaria, segundo o nome de Semer, proprietário do outeiro. Onri, porém, operou o mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos os que estiveram antes dele, porquanto ele andou em todos os caminhos de Jeroboão, o filho de Nebate, e no seu pecado, o qual fez Israel pecar, para provocar o Senhor Deus de Israel a ira com as suas vaidades. Ora, o restante dos atos de Onri, os quais ele fez, e o seu poder que ele mostrou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, o seu filho, reinou em seu lugar. E no 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, o filho de Onri, começou a reinar sobre Israel. E Acabe, o filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E Acabe, o filho de Onri, fez o mal à vista ao Senhor mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que ele tomou por esposa Jezabel, a filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal e o adorou. E ele ergueu um altar para Baal na casa de Baal, a qual havia edificado em Samaria. E Acabe fez um bosque. E Acabe fez mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele, para provocar o Senhor Deus de Israel a ira. Nos seus dias, Iel, o Betelita, edificou Jericó. Ele lançou a sua fundação em Abirão, o seu primogênito, e colocou os seus portões em seu filho mais moço, Zegube, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Josué, o filho de Num. Cumprimos mais um dia de leitura programado em nosso plano de leitura bíblica. Se você chegou aqui agora, venha fazer a sua leitura bíblica conosco. Faremos a leitura completa da Bíblia em 1 ano. Faça o download do planejamento no link que está na descrição desse vídeo. E quem esteve conosco até aqui, eu peço para deixar o seu like no vídeo e assim nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, hoje e para sempre.